Olá, meus amigos, minhas amigas da Rádio TV SEAC de Bauru e também do Grupo Aulas da Vida. Uma boa noite a todos. Hoje nós estamos encerrando a jornada de palestras do mês de agosto, que foram palestras dirigidas principalmente aos pais, educadores, para falar de construir laços com nossas crianças. Hoje eu encerro o tema falando sobre acolhendo nossas crianças. Mas antes, vamos fazer uma oração. Deus Pai de infinita misericórdia, Jesus, amigo querido de todas as horas, estamos aqui neste momento para falar do vosso Evangelho e dos conceitos da doutrina cristã, trazendo para os nossos dias os seus ensinamentos morais, para que possamos aplicá-los em nossa vida diária. Eu peço, Jesus, que estejas aqui entre nós e que possas abençoar a cada um de nossos ouvintes, ao seu lar e a toda a sua família, e a mim também que falo. Eu sou Amália e hoje eu falo com vocês acolhendo nossas crianças. Mas o que é acolhendo? Acolhendo vem da palavra acolher, que significa dar acolhida. Também significa amparar, receber, dar proteção, agasalhar, atender, dar ouvidos, apoiar. E também um significado muito especial é a capacidade de aceitar o outro a partir do mundo dele. Quando nós acolhemos uma pessoa, uma criatura, nós estamos oferecendo o nosso melhor, o que temos de melhor a esse alguém. E nos estudos de hoje, acolhendo nossas crianças, nós vamos aplicar todos esses significados da palavra acolher. Nós vamos falar um pouquinho, começando o nosso assunto, sobre a lei da reencarnação. Todos nós, moços, velhos, crianças, já passamos por várias existências. E o objetivo disso é o crescimento integral do espírito. E nosso Criador concede-nos a bênção de várias reencarnações, para que nós possamos aprender aquilo que em nós ainda precisa ser trabalhado, as nossas falhas, aquilo que nós fazemos de errado. E só em muitas vidas, em muitas vivências, é que nós poderemos aprender os conceitos do amor ao próximo, os conceitos do perdão, os conceitos da compaixão e, com toda certeza, esses aprendizados acontecem com aqueles que nos rodeiam, principalmente a família. É que nós temos a chance de aprender, ou aprender com eles, ou eles aprender com a gente, né? Conosco também, mas pode ser seres mais evoluídos e até menos evoluídos do que nós. Já falei que nós precisamos passar por várias vivências, que numa vivência só não dá para adquirir os valores que o nosso espírito necessita. Que nós somos imortais, todos nós. Somos seres espirituais, imortais e uma obra-prima do nosso Criador. E Ele nos ama muito. Para voltar a essas existências, a essas várias vidas que nós já tivemos, né? Estamos numa agora e possivelmente ainda teremos muitas, né? Nós passamos por uma programação, uma prévia programação no plano espiritual. Sim, por que eu digo isso? Antes de reencarnarmos, o nosso anjo tutelar, todos nós temos o nosso anjo de guarda, né? As religiões cristãs sabem disso. E esse anjo tutelar que eu digo, ele
Chegada a hora da nossa vinda a este mundo, ele nos chama e juntos nós programamos aquilo que nós precisamos melhorar. A nossa programação de vida, então, para voltar a este planeta, é feita no plano espiritual, com a ajuda, com a orientação do nosso guia espiritual, nosso mentor, nosso anjo de guarda, como vocês quiserem falar. Todavia, muitos espíritos, impossibilitados de fazer isso pelo seu pouco avanço espiritual, eles ainda não têm condição de saber onde precisam melhorar, em discernir aquilo que é melhor para eles. Então, essa programação é realizada pelo seu anjo tutelar e, é claro, com a permissão do nosso Pai. Muitos espíritos, então, e nós vamos falar destes, de nós mesmos, chegam até este mundo terrestre com o seu plano de vida prontinho, realizado por eles. E outros não conseguem. Ficou bem claro, e o seu anjo tutelar o faz por ele. Muitos desses espíritos que chegam até nós têm a bênção de encontrar um lar preparado, eles são amados, são desejados pelos pais, já são amados verdadeiramente antes mesmo da sua vinda. Entretanto, nem todos têm a bênção de encontrar um lar preparado para eles, por mais simples, modesto que seja. E como que faz? Esses espíritos chegam até nós gerados e gestados por mães, crianças, que eu posso dizer. São espíritos que eu vou falar que são crianças de ninguém. Sim, crianças de ninguém. Mas são amadas igualmente por Deus. E merecem, todas essas crianças, desejadas ou não, elas merecem a nossa acolhida amorosa. Essas crianças mães, que eu vou dizer agora, geram essas outras crianças em condições precárias. Elas geram e gestam esse filho na promiscuidade, na miséria, vamos dizer assim, nas ruas. São gerados pela violência sexual, são gerados no álcool, nos vícios da droga. E podemos dizer que são crianças mães mesmo, porque muitas dessas mãezinhas sequer saíram do período de adolescência. Então nós vemos essas mães ainda não preparadas para uma gestação, para serem mães realmente, E às vezes tentam um aborto, Às vezes conseguem. E quando não conseguem abortar, quase sempre essas crianças são vindas ao mundo. Essas mãezinhas dão à luz em ambientes muito precários, nas condições mais adversas possíveis. E muitas vezes sozinhas, sim, sozinhas, não sabendo o que fazer com este bebê, elas decidem por jogá-los em matos, matagais, em rios. Às vezes dão à luz em banheiros públicos, ali deixam essa criança. E muitas vezes essas crianças também são jogadas em latas de lixo. Outras mães, talvez um pouco mais cientes, talvez mais adultas,
sabendo das condições impróprias de criar os seus filhos, e levadas ainda pelo instinto maternal, num ato de sã consciência, elas abandonam suas crias em portas de casas de família, igrejas, portas de orfanatos, né? E quando dão à luz em maternidades públicas, elas esquecem os seus filhos ali, nunca mais voltam para buscá-los. Ou então, previamente, já os deram para adoção. Por desconhecer as leis de misericórdia do nosso Pai, do nosso Criador, muitos desses pais e mães veem nessa criança um fardo penoso demais para ser carregado. Contudo, para nós, cristãos, a caridade nos pede que não julguemos essas criaturas, porque na maioria das vezes elas também nunca foram acolhidas pelos seus pais. Entretanto, Deus amoroso ama todos nós, seus filhos, e obedecendo já a um planejamento divino, essas crianças quase sempre são acolhidas em lares postiços, onde ali já reina o amor, a compreensão, a caridade. E elas então vão para esses lares. Muitos desses lares as recebem com muito amor, porque já é um ambiente preparado, é um ambiente onde a compaixão também reina neste ambiente doméstico. E nós sabemos que muitas dessas almas que chegam até nós já trazem pesados débitos na sua programação de vida. E Deus confia a nossa guarda, esse filho seu, para que recebam cuidados, orientação, amor e educação. Para facilitar a nossa tarefa, nosso Criador sabiamente, eu digo sabiamente, concede às crianças, e nós também já fomos crianças, né? Um período de 7 anos, onde há uma espécie de esquecimento do que ela já fez em outras vidas. E ela aparenta apenas aquela doçura, aquela meiguice, aquela pureza. E seus pais, vendo aquela criança tão frágil, eles então, crendo que os seus filhos são bons, que os seus filhos são excelentes criaturinhas, lhes dão todo o amor e toda a educação que merecem. Seria o certo, né? Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 383, ele pergunta aos espíritos da codificação por que é necessário esse período infantil dos 7 anos, né, na criança. Então, eles respondem o seguinte, que o espírito está se encarnando para se aperfeiçoar e é mais acessível durante esse tempo as impressões que recebem e que pode ajudar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir aqueles que estão encarregados da sua educação. Naturalmente os pais, né? Ou outros que educam. Quer dizer, durante esse período, eles explicam, realmente, é como se a criança estivesse um sono, estivesse esquecido de tudo que já fez. E ela, estando com aquela mente limpa, ela pode receber os ensinamentos e guardá-los, né, para utilizá-los na sua vida futura. E quem consegue fazer isso são os seus educadores, são os seus pais, é claro. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, pela psicografia do Chico, ele confirma essa questão. Olha o que ele diz. Que as crianças já nascem portadoras de uma nova aparelhagem neurocerebral,
habilitada a recolher novas impressões, absorvendo daqueles que a rodeiam e fixando em si próprias os elementos básicos para a sua conduta de vida, diante da vida. Quer dizer, Emmanuel confirma tudo isso. A nova aparelhagem neurocerebral está limpa, temporariamente, está limpinha. Então, nós podemos incutir nessa mente todos os valores morais necessários à sua vida quando tiverem que enfrentar a vida lá fora. E ele continua dizendo: se deixarmos passar este período infantil sem nos preocupar com a sua educação moral, que forma o seu caráter, e sem reprimir suas más inclinações, essa alma frágil terá dificuldade em integrar-se a este mundo material e facilmente retomará os caminhos tortuosos de vidas anteriores e repetirá os mesmos erros. Olha o que ele diz. Nesse período que a criança está preparada, pronta, a sua mente, houve aquele esquecimento do que já fez antes, e ela pode receber novos ensinamentos. Se, contudo, algumas más inclinações foram surgindo, então que os educadores, os pais, devem o quê? Reprimir com a educação, com a moral, com os bons costumes e os bons exemplos, porque, do contrário, a criança, não tendo esse tipo de orientação na hora certa, ela vai acessar lá do seu passado, quando necessitar, diante da vida, coisas que não deveria, porque ela não sabe como lidar com essa situação. E, novamente, ela vai repetir os seus erros. Então, Emmanuel deixa bem claro a necessidade da educação para os nossos pequenos. Entretanto, educar não é punir. Vamos deixar bem claro isso daqui. Nós sabemos que o sistema educativo familiar passou por várias mudanças e vai passar muito mais ainda. Umas mudanças são positivas e outras não. Não. Antigamente, acreditava-se que para educar um filho, para ser honrado e ser digno diante da sociedade, seria necessário aquele autoritarismo exagerado dos pais, principalmente do pai. Acreditava-se que para se educar realmente uma criança, era necessário castigos e punições cruéis, mesmo que fossem faltas leves. Quem é mais velho aí pode saber do que eu estou falando. Com o passar dos anos, ficou provado que a obediência conquistada por meios violentos e o medo somente gerou em almas frágeis. Muitas são almas fortes, superaram tudo isso. Mas as almas frágeis não. Então gerou nessas almas traumas e problemas psíquicos, com sequelas muito sérias, como a revolta, a insegurança, a baixa autoestima, pois aqueles que deveriam educá-la somente a agrediram. É isso que passa pela sua cabeça. Lamentavelmente, muitas dessas crianças, vítimas da ignorância, tornaram-se adultos, mas adultos amargos, rebeldes, sentem-se rejeitadas. São incapazes de amarem, de perdoarem os seus pais. Essas almas frágeis que eu digo, abrigam em si um firme propósito de que um dia, se forem pais, que muitos não querem ser, não farão, nunca farão o mesmo com os seus filhos. Isso é muito louvável, não repetir
os mesmos erros dos nossos pais. Contudo, meus amigos e minhas amigas, essas almas inseguras, por medo talvez de serem rejeitadas pelos seus filhos, por medo de não serem amadas, eles não corrigem suas crianças, não colocam o equilíbrio e o bom senso em sua maneira de educar, não estabelecem limites e respeito quando necessários, e suas crianças crescem sendo atendidas prontamente em seus desejos, em seus caprichos, sem a noção da paciência, do saber esperar, sem a noção do respeito e sem a noção da gratidão. Em geral, essas crianças também não recebem uma formação religiosa. Elas crescem não acreditando em Deus. Sim. Elas sentem-se vazias, depressivas. Umas abraçam o vício e a criminalidade, e outras optam pelo suicídio. E sempre, sempre todas elas culpando seus pais pelos seus fracassos. Enquanto que outros pais e mães, por excesso de amor, e talvez também por medo de serem rejeitados, de ficarem sozinhos, desenvolvem um apego exagerado aos seus filhos e uma super proteção sem tamanho às suas crianças. Esquecem que as suas crianças, primeiramente, são filhas de Deus, e nós estamos aqui acolhendo-as como seus cuidadores. Já dizia um grande escritor e pensador, Gibran Khalil Gibran, nossos filhos não são nossos filhos. Preste atenção, pais e mães, preste atenção. Estes pais e mães excessivamente protetores e apegados tentam a todo custo evitar que os seus filhos sofram e não permitem. Tentam não permitir que passem pela dor e o sofrimento, que são abençoados em nossa vida. Todos neste mundo sofrem. É aprendizagem o sofrimento. E essas crianças, então, são entravadas, sim, são entravadas no seu desenvolvimento espiritual e na sua caminhada evolutiva. Alguns desses pais e mães recorrem a chantagens emocionais para prendê-los junto de si, ou então assumem ares de vítimas para sempre mantê-los ao seu lado, né? É isso que eles querem. Mas essas crianças não são treinadas para enfrentar as dificuldades da vida. E quando surgem essas dificuldades, por menores que sejam, por menores desafios que sejam, elas não sabem como enfrentá-los. O que acontece? Elas, então, buscarão um arrimo para se escorarem, porque elas se sentem inseguras e incapazes de resolver qualquer problema. Quando não são os próprios pais, talvez sejam os seus cônjuges, alguém que estiver ao seu lado, elas terceirizam o seu problemas, porque são incapazes realmente de solucioná-los. Nós estamos cansados de ver isso por aí. Estes pais, eu posso dizer, que colocam no mundo
criaturas frágeis, infelizes e despreparadas para enfrentar, sem forças para enfrentar os desafios da vida. Tornam-se um peso para si mesmas, para os pais ou outras pessoas e até para a sociedade. Acolher e amar nossas crianças, pais e mães, é libertá-los para viver as suas próprias experiências. Não se esqueçam disso. Não se esqueçam. Mas também ficou comprovado que os pais que utilizaram da energia amorosa, do respeito e da disciplina positiva na educação dos filhos conseguiram desde muito cedo despertar em suas crianças a inteligência para o bem, o amor a Deus, o amor aos pais, o amor a si mesmas e o amor ao próximo. Amam e respeitam a natureza e os animais, repudiam os vícios, muitas delas, e abominam as injustiças sociais. Os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, narram em seus evangelhos preciosas passagens, belíssimas passagens, onde Jesus acolhe as suas crianças. Hoje veremos 2 dessas passagens, uma de Marcos e outra de Mateus. A primeira narrativa de Marcos está no capítulo 9, versículo 37, que diz: os apóstolos discutiam entre si qual deles seria mais importante na tarefa divina de Jesus, né? E Jesus, ouvindo aquela discussão toda, estava ali entre a multidão e as mães costumavam levar os seus filhos para que Jesus as abençoasse. Toma a mão de uma daquelas crianças e coloca em seu braço, essa criança em seus braços, e chama os apóstolos e lhes diz: qualquer um que receber uma criança tal como esta, em meu nome, é a mim que recebe. E ele disse muito mais coisas, mas fica aí. A pureza, a simplicidade da criança, que era o que nós devemos ter em nossos corações. É claro que nós não vamos agir como crianças, mas ter essa pureza e essa simplicidade. A segunda narrativa de Mateus está em 19, versículo 14. Mateus diz que os discípulos, aquela turma de pessoas ali querendo ver Jesus, querendo falar com ele, né, querendo ouvi-lo, e as mães com seus filhos, com as suas crianças, elas costumavam trazê-las para que Jesus as abençoasse. E os apóstolos, então, até num sentido de proteger a Jesus, né, daquela multidão, então começa a afastar as mães com as suas crianças. Mães são iguais em qualquer canto. E Jesus, vendo aquilo, ele fica muito bravo. Ele chama, então, aqueles apóstolos e lhes diz: deixai vir a mim as criancinhas, e não a impeçais, porque delas é o reino de Deus. Dizendo isto, Jesus as abençoou. Então, nós podemos tirar lições preciosas dessa passagem. Primeiro, para a gente herdar o reino de Deus, precisamos ser simples e puros como uma criança. Segunda, não devemos impedir nossos filhos, nossas crianças, de se aproximarem de Jesus.
O que Jesus está nos dizendo, pais e mães? Que nós devemos levar nossas crianças ao seu encontro, para que eles possam, para que Jesus possa abençoá-las. Todos nós somos cristãos, pelo menos a maior parte daqueles que estão me ouvindo. E todas as religiões cristãs têm as escolinhas dominicais de evangelização infantil para as nossas crianças. Por que, pais e mães, vocês não levam suas crianças para receber os ensinamentos de Jesus, para desde cedo dar-lhes os ensinamentos morais que servirão para toda a sua vida? E são ensinamentos que fazem a base de toda educação. Por que não levá-las ao encontro de Jesus? Emmanuel, no livro Encontros no Tempo, pela psicografia do Chico, é claro, no capítulo 6, fala sobre educação religiosa. E ele já nos esclarece sobre isso. Veja o que ele diz. Os pais cristãos, e eu não estou dando aqui denominação religiosa, os pais cristãos, diz ele, podem e devem matricular os filhos na escola infantil de evangelização, para que desde cedo, nutrindo suas almas com a fé, com a bondade e a esperança, possam iniciar com segurança a vida aqui na Terra, evitando que cometam os mesmos erros de vidas anteriores. Olha o que o Emmanuel fala, que nós devemos sim matricular, se nós matricular nas escolinhas religiosas cristãs. Não deixe de fazer isso, porque vai ser o bem da nossa criança, evitando, cortando, podando desde já, como diz, as suas más inclinações. Agora eu falo da doutrina espírita. A doutrina espírita, sim, ela aconselha veementemente, posso dizer, ela recomenda mesmo, com muita veemência, o culto do evangelho no lar também, além da escolinha, o culto do evangelho no lar com as nossas crianças, pelo menos uma vez em família, no nosso ambiente doméstico. Não se esqueçam disso. Contudo, para muitos pais, provendo o filho das suas necessidades materiais, a saúde e também do conhecimento intelectual do banco das escolas, para este pai já é suficiente, ele não precisa de mais nada. Mas, lamentavelmente, eles não dão a devida importância às noções religiosas, ao conhecimento de Deus e Jesus, o que fará muita falta a essas crianças. Porque nós todos temos o nosso corpo material que precisa de ser provido, sim, mas também nós temos o corpo espiritual. E esse corpo espiritual precisa ser nutrido com os conhecimentos de Jesus, que Ele é o nosso guia aqui na Terra, Ele é o nosso exemplo, e a luz que emana do nosso Criador. Essas almas pequeninas têm necessidade disso, viu, pais? Não se esqueçam disso, viu? A tarefa de educar não é fácil. Não estou dizendo que a tarefa de um pai e de uma mãe é fácil. Não é. Quem quer fazer a coisa certa não vai ser fácil. E ainda erramos em muitos pontos. Vocês talvez me perguntarão, mas como que nós podemos fazer isso? Né? Tem alguma regra? Bem que deveria ter, né?
Mas eu posso dar algumas sugestões para vocês, de pelo menos tentar organizar um pouco esse sistema educativo. Vamos dizer assim, vamos dividir em passos. Eu preparei 7 passos, ainda tem muita coisa, mas eu preparei 7. Eu vou falar o primeiro passo: preparar o ambiente doméstico para a vinda da criança. Muitos não têm condições para fazer isso, já vimos isso. Mas aqueles que estão se preparando para casamento, ou então já são recém-casados e planejam ter filhos, ou têm filhos recentemente, o ideal seria... A gente faz tanto planejamento para se casar, né? Mas seria, vamos ter filho? Vamos. Vamos planejar também como vai ser a educação de nossos filhos. Porque você deixa para depois e chega um momento que a criança necessita desse ensinamento, da educação, né? Aí você, com o seu companheiro, um fala uma coisa, o pai fala uma coisa, a mãe fala outra. E o que acontece? Vai dar briga. Não, eu não quero desse jeito, mas eu quero assim. O lar se transforma num ringue doméstico. E os seus filhos ouvindo, sentindo essa vibração negativa. E nós sabemos que a primeira acolhida para os espíritos que chegam até nós é ter um lar em harmonia. Não se esqueçam disso, viu? Segundo passo: amor, carinho, proteção. Nossas crianças já estão aí chegando, né? Ou já estão aqui entre nós. Mostre a elas o quanto você ama. Não é dando presentes caros, não é isso. São as suas atitudes. Externe seu afeto com abraços, beijos, palavras carinhosas. Isso faz tão bem a criança. Trate-os, sobretudo, com respeito e educação. Porque a criança vai tratar aos gritos, com palavrões? Não. O cuidado... Perdão, vou beber um pouco de água. O cuidado, o amparo, a proteção que você dá a eles mostram o quanto elas são importantes para você. Pequenos passeios, pequenos mimos. Eu não estou falando de nada que leve muito dinheiro. Um sorvete, uma guloseima, brincadeiras infantis. Olha, toda essa convivência de nós pais com as nossas crianças tornam esse período infantil repleto de boas recordações. E eu posso dizer que nós trazemos da nossa infância boas recordações que nos ajudam na maturidade. As nossas crianças também é a mesma coisa. Isso fará diferença quando eles estiverem mais maduros. As correntes psicológicas já dizem que uma criança feliz torna-se um adulto feliz. Terceiro passo: deixar a criança ser criança. Criança precisa brincar, precisa correr, gritar, elas gostam de gritar também. Criança precisa cair, né? De vez em quando, se machucaram, os arranhões fazem parte da sua infância, fazem parte. Não sobrecarregá-las de deveres e responsabilidades incompatíveis com a sua idade e a sua saúde. Não façam isso com os pequenos. Mas, sobretudo,
não adultizar as suas crianças antes do tempo. Pais, mães, nós vemos aí pelas redes sociais crianças pequenas onde a mãe, não sei por que fazem isso, porque acham bonitinho, vestem suas crianças como adultos, maquiagens excessivas, danças não muito convidativas, né? Não muito boas. Mães, pais, o mundo aí fora tem tanta maldade. Não exponha, um conselho eu dou, não exponha seus filhos em redes sociais porque acham bonitinho. Não façam isso. Quarto passo: atenção, diálogo e saber ouvir. A atenção deve começar com as nossas crianças, é claro, para aquelas mães que têm essa condição. E os pais também, viu? Essa atenção deve começar ainda no ventre materno. A mãe pode falar com essa criança, o pai também pode falar com essa criança, passar a mão no ventre materno, dizer-lhes palavras carinhosas, o quanto elas são bem-vindas, o quanto elas são amadas. E muitas mães sensíveis, elas dizem que quando fazem isso, a criança se mexe no ventre. Olha que coisa maravilhosa que é a criação divina, né? Por enquanto é um monólogo, né? Elas só respondem ali, elas estão sentindo sim, dentro do seu ventre, o quanto elas estão sendo amadas. Mas o diálogo, depois que elas já estão entre nós, vai haver o diálogo. E diálogo impõe saber ouvir. E quando elas já estão falando, estão começando a falar, dê espaço para que ela fale. E principalmente que ela fale de si mesma, dos seus medos, das suas angústias, das suas dificuldades. Sim, por mais pueris que sejam, por mais ingênuas que sejam essas dificuldades, e nunca menospreze os seus sentimentos, nunca faça isso. Ouça com atenção, não as interrompa, deixe-as concluir o seu pensamento. Nós mães temos, o pais também, temos o péssimo hábito de interromper nossas crianças quando elas querem falar. É falta de educação isso daí, viu? Fazer uma escuta. Fazer uma boa escuta. Veja bem, baseada no respeito mútuo, é saber ouvir, é muito mais do que ouvir. Quinto passo: disciplina e estabelecer limites. Muitos pais permissivos e liberais, talvez omissos, não estabelecem limites para suas crianças. Eles não buscam o equilíbrio e a disciplina necessários nos primeiros anos de vida, nós sabemos disso, dessa criança. Certamente, essa falha dos pais causarão nessas crianças prejuízos em sua formação moral. Isso já foi visto na nossa conversa aí de trás. Pais, mães, um sonoro não dito na hora certa pode evitar muitas dores futuras. Sexto passo: incentivar, confiar em suas escolhas. Você incentivando e orientando e respeitando os seus filhos, eles vão saber fazer boas escolhas. Porque quando você orienta essas escolhas, eles vão saber
como conquistar o que eles desejam. Sim, com a sua orientação, com o seu incentivo. E um elogio merecido, verdadeiro, na hora certa, também contribuirá muito para a sua autoestima positiva. Mostre a sua cooperação quando algo não está dando certo. Às vezes a criança se impacienta na hora de fazer um dever, não sabe fazer uma continha. Mostre a ela com compreensão que ela deve ter paciência, retornar aquilo novamente, tentar fazer aquilo, né? Estimulando ela com aquela confiança de que elas conseguirão, sim, atingir o que desejam. Mas precisa do esforço. Ensine o esforço a elas. Ensine ela a perseverar naquilo que querem conquistar. Parece que essa palavra já nem existe mais no vocabulário nosso, porque as pessoas querem as coisas para ontem. Elas não sabem mais perseverar nos seus objetivos. Mas lembre-se bem, perseverar, ensiná-la o esforço e a perseverar naquilo que querem conquistar. Mas nunca fazer por elas o que a elas compete fazer. Permita que elas vivam suas experiências. 7ª e última, criar rotinas para as crianças. Seria bom para nós também, né? Organizar o tempo das crianças, criando rotinas, mas que devem ser cumpridas. Desenvolvem o seu senso cognitivo e o senso social, porque elas aprendem também o valor do tempo. E trabalhando o valor do tempo, isso lhe trará segurança emocional. Porque aqueles que deixam tudo para a última hora, tomar banho na última hora, uns minutinhos antes de ir para a escola, fazer o dever antes de ir para a escola, não ter horário para nada, isso só afeta as nossas crianças, né? E vai desenvolver nela a ansiedade. Sim, desenvolve a ansiedade. Olha, nessa rotina, por exemplo, hora para dormir, hora para acordar, né? Cuidar da higiene pessoal, tomar banho, escovar dente. Sim, escovar os dentinhos, né? A higiene, o banho. A alimentação na hora certa, alimentação saudável, é claro. Hora para brincar e hora para estudar, fazer o seu deverzinho. Monitorar o uso de telas, isso é o tal mais difícil hoje em dia. Fazer a sua lição escolar na hora, não antes de ir para a escola. Estabelecer pequenas tarefas domésticas, sim. A criança pode guardar os seus brinquedos, catar as roupas que estão esparramadas pelo seu quarto. Maiorzinhas, elas podem arrumar a sua cama, organizar suas gavetas. Tarefinhas domésticas, por exemplo, enxugar uma louça, mesmo que quebre, não vão fazer gritos, né, com a criança porque quebrou um prato ou uma xícara. Não. Por exemplo, colocar a água do cachorro, a alimentação do gato. Elas adoram essas pequenas tarefas domésticas. Infelizmente, quando crescem, elas ficam preguiçosas, né? A gente sabe disso também. Cultivar também, incentivar o esporte. Muitas gostam do futebol, do vôlei, né? Basquete, natação. Incentive o esporte. Incentive também as artes. Às vezes o seu filho tem o dom para pintura, para música.
para a poesia, para as artes cênicas e também a boa leitura, incentivá-los a ler um bom livro. Mas, sobretudo, o principal, cultivar o hábito do Evangelho de Jesus com as suas crianças no seu ambiente doméstico. Emmanuel, neste livro chamado E para o Resto da Vida, ele prefacia este livro, que o autor é o Wallace Leal Rodrigues, já desencarnado. Esse livro se encontra em nossas livrarias, aqui no nosso SEAC, Centro Espírita Amor e Caridade. Quem quiser pedir, pode ligar lá. Esse livro, esse autor é tão maravilhoso, tão bom, que teve a honra de Emmanuel psicografar o seu livro. É um livro dedicado às crianças, com pequenas histórias, pequenas narrativas de cunho moral, voltados para nossas crianças. E eu aconselho ele no Evangelho, no lar, com as nossas crianças. Emmanuel, no último parágrafo do seu prefácio, ele diz o seguinte: tenhamos, assim, suficiente cautela para não ferir a independência pessoal daqueles a quem amamos, dos nossos filhos. Saibamos que o melhor auxílio será sempre o amparo da oração e a bênção da boa palavra, com que se sintam encorajados a trabalhar e servir, lutar e vencer com o apoio do bem. Quer dizer, nossas crianças vão crescer. Nem tudo que nós dissemos a ela vai fazer, porque ela tem o livre-arbítrio. E ela vai utilizar desse livre-arbítrio. E muitas vezes também os seus planos não dão certo. Nessa hora, o que nós devemos fazer? Ele fala que devemos não ferir a sua independência pessoal. E nessa hora, é o amparo da oração e a boa palavra é que vai funcionar. Nossas crianças crescem. E fica aí para vocês, pais e mães, ouvintes da Rádio TV SEAC de Bauru e do grupo Aulas da Vida, essas pequenas orientações para que nós possamos educar nossas crianças, acolhendo-as com amor, com carinho e, naturalmente, passando o nosso melhor para eles. Fiquem todos na paz de Jesus.